Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e estamos de volta com os vídeos e palpites aqui no YouTube, onde eu passo todo o meu planejamento de trabalho para vocês, agora com o retorno do Campeonato Brasileiro, e daqui a pouquinho já voltam os jogos ali da Europa, a gente vai voltar a pegar uma sequência legal de vídeos e conteúdos aqui no YouTube, que eu sei que vocês gostam demais, tá? De ver o meu ponto de vista, de ver as minhas análises e de tudo que eu passo para vocês aqui de conhecimento. Então vamos lá, antes de mais nada, só te pedir, pô, esse retorno aí já merece aquele like seu, aquele gostei para dar uma moral, uma fortalecida, um comentáriozinho do que tá achando aqui dos conteúdos, beleza? E também se inscreve no canal. Bora lá então. A gente tem o primeiro jogo aqui, o Palmeiras contra o Mirassol. Vamos puxar os últimos jogos pra gente entender um pouco antes da parada como é que esses times estavam jogando. O Mirassol vem muito bem, tá? Venceu o Sport, mas também o Sport, vou te contar, viu? Ontem não jogou nada contra o Juventude, não vem jogando nada. Sport é Série B já. Me desculpa se tiver algum torcedor do Sport aí, mas não tem como. Venceu o São Paulo na casa do São Paulo, jogo difícil, complicado. Conseguiu empatar com o Inter no Beira-Rio, jogo difícil também. Venceu o Corinthians em casa por 2-1. Tinha perdido pro Bragantino, mas o Bragantino vem muito bem nesse Campeonato Brasileiro, atualmente na terceira colocação. Empatou com o Galo, empatou com o Juventude e venceu o Grêmio, beleza? Empatou com o Bahia e com o Fortaleza. Então, os últimos 10 jogos, o Mirassol tem uma derrota. Então, já não sei porque que essa odd tá 8. Outra coisa, o melhor jogador do Palmeiras não tá mais no elenco, né? Que é o Estevão. Então, tem ali o Vitor Roque que ainda não encaixou totalmente, ainda tá ali entre altos e baixos. Então, assim, é um jogo complicado pro Palmeiras. Apesar de estar em casa, não sei se é um jogo fácil. Vamos lá, o Palmeiras saiu pro Chelsea, né, por 2-1, não fez um jogo ruim, fez um jogo até bom, fez um bom Mundial como um todo, beleza? E a classificação aqui, a gente pega o Palmeiras com 2 jogos a menos, né, pós esse que vai ficar somente com um jogo a menos, tá com 22 pontos, podendo chegar a 25 e passar novamente o Bahia e pegar esse G4, combinado? E o Mirassol vem aqui com 17 pontos, tá? O Palmeiras não é uma equipe tão over, a gente tem uma média aqui de pelo menos um gol marcado por jogo, o Mirassol é um pouco mais over, né, uma média aqui de 1,5 gol mais ou menos por jogo. O que eu gosto desse jogo aqui? 1,42, não concordo, tá? Apesar do Palmeiras ter feito um bom Mundial, né? Tá com o elenco ali bem ativo em movimentação. O Mirassol ficou treinando esse tempo todo. A gente não sabe se vai voltar na mesma pegada que foi, mas o 1,42 eu acho um odd bem baixa pro Palmeiras. Eu gosto de duas coisas. Primeiro de tudo, mais escanteios pro Palmeiras no primeiro tempo, tá? O Palmeiras é uma equipe que pressiona muito os 15, 20 primeiros minutos iniciais ali, principalmente dentro de casa, tá? Então vai usar essa torcida a seu favor, tá voltando agora, é uma equipe muito forte, joga muito pelas pontas, então eu gosto bastante desse primeiro tempo dos escanteios do Palmeiras, tá? Para ter mais escanteios HT. E eu gosto também de um handicapzinho pro Mirassol. Eu vou confiar no Mirassol, vou pegar um handicap 2,5. Não vejo o Palmeiras vindo aqui metendo 3-0 no Mirassol, não vejo fazendo 4-1 no Mirassol. Então a gente vai pegar um handicap mais 2,5, ou seja, a gente entrega uma vantagem de 2,5 gols pro Mirassol, tá? Só dá reta se ele perder por 3 ou mais gols de diferença. Vitória seca do Palmeiras, eu não confio, e muito menos o dupla chance, tá? Porque vai estar muito esmagado, não vale o risco, somente ao vivo. Bolívar e Palestino pela Sul-Americana. Pô, Bolívar em casa, altitude ao seu favor. Aqui são duas coisas que eu gosto bastante. Vitória do Bolívar e Bolívar para ter mais escanteios também no primeiro tempo ou na partida como um todo. Beleza? Aqui é bem curto e grosso. Ceará e Corinthians. Cara, vamos lá. O Ceará jogou agora, tá? Recentemente, o Corinthians também. Então já é o segundo jogo pós-mundial ali, pós-parada. O Ceará vem de uma vitória por 1-0 no clássico contra o Fortaleza, beleza? Antes da parada, tinha ganhado na Copa do Nordeste do Sampaio Correia, venceu também o time do Sport por 4-2, perdeu para o Botafogo, mas deixou o golzinho, perdeu para o Atlético por 1-0, perdeu para o Palmeiras por 3-0 na Copa do Brasil, venceu o Sport também, que novamente, né, tanto na Copa do Nordeste como aqui. Aqui no caso foi oitavas, né? E avançou para as quartas, ou quartas avançou para a semi, eu não me recordo muito bem. Empatou com o Santos, beleza, e venceu a Vitória. Tá, uma sequência de jogos ali até medianas do Ceará. Mas essa vitória aqui de 1-0 é interessante. E o Corinthians vem de uma derrota por 2-1. Polêmica de arbitragem e tudo mais, mas, pô, retorno, joguinho em casa, né, com o apoio da torcida ali, o Corinthians já vacilou. E vinha de uma sequência bem negativa de jogos antes ali da parada, tá? Empatou com o Grêmio 1-1, conseguiu empatar com o Vitória em casa, perdeu para o Huracan na Sul-Americana, empatou com o Atlético, uma sequência bem ruim. Conseguiu vencer só na Copa do Brasil mesmo aqui por 1-0. Venceu o Santos também por 1-0, o Racing por 1-0 na Sul-Americana e tinha perdido pro Mirassol por 2-1. Cara, aqui é um jogo que eu gosto de trabalhar um gol do Ceará.
tá? O Ceará é uma equipe em casa que consegue impor muita pressão, tá? A gente puxa aqui. Teve essa derrota aqui pro Atlético Mineiro, mas pelo Campeonato Brasileiro e os últimos jogos do Ceará em casa, eu tenho gostado bastante, tá? E o Corinthians está com uma defesa extremamente frágil. Então eu vou puxar um golzinho da equipe do Ceará, que eu acho que vai estar pagando bem. Santos e Flamengo. Aqui não tem nem como, né, cara? O Santos aí, um pouco antes da parada, ele vinha de 2 vitórias. Não, aqui é um amistoso, né? 3-1. Venceu no Fortaleza por 3-2, mas é um Santos que não entrega muita coisa. Um ponto interessante, ter o Neymar de volta, né? Então, assim, resta saber se o Neymar vai ser um ponto realmente ali para a gente colocar em consideração na parte da análise para saber se vai fazer a diferença ou não. Acredito que sim, que possa sim ajudar o Santos ofensivamente. Mas um jogador só não faz o time, né? O Santos por completo é um time que está muito mal. Muito mal treinado, muito mal organizado em campo. Já o Flamengo é um baita de um time, que vem ali do Mundial bom, beleza? Pegou o Bayern de Munique, não tem como. O Bayern é muito mais time do que o Flamengo, ainda conseguiu fazer 2 gols ainda, conseguiu vencer o Chelsea, que foi o campeão do Mundial. Então, assim, é um baita de um Flamengo que vem de uma vitória ainda por 2-0 em cima do São Paulo, impondo muito o seu ritmo de jogo e pressão e não deixando o São Paulo ficar com a bola, cara. Lindo jogo do Flamengo. Então já voltou muito bem, é o líder, tá? Provavelmente vai querer manter essa liderança, vai jogar muito bem. E com essa cotação de 1,85 a gente pode puxar o empate anula do Flamengo, tá? Flamengo venceu é green, empatou é reembolso, perdeu é red, não tem como, tá? É impossível confiar no Santos mesmo com o Neymar em campo. Bora lá, Botafogo e Vitória. Botafogo ali no tapetinho, Botafogo também que não fez um Mundial tão ruim, tá? Fez um bom Mundial e vem de uma vitória no Clássico por 2-0 aqui pós-Mundial, tá? 2-0 em cima do Vasco, tá? Perdeu pro Palmeiras, um jogo complicado contra o Palmeiras, não jogou tão bem, o Palmeiras conseguiu ter muito mais volume, perdeu pro Atlético de Madrid e conseguiu vencer o PSG, né? O PSG misto, digamos assim, misto para titular, mas foi um bom Mundial do Palmeiras também, e antes do Botafogo, e antes da parada, vinha de vitória contra o Ceará, vitória contra o Santos, né? Vinha muito bem, empate contra o Flamengo por 0-0, e o Vitória começou perdendo por 1-0 pro Internacional, tá? E vem numa sequência muito ruim de jogos. Então aqui no tapetinho, Botafogo muito mais time do que o Vitória, querendo buscar essa vaga no G4 aqui também, pô, vitória do Botafogo, não tem como, tá? E eu digo mais, eu gosto também de escanteios do Botafogo, eu acho uma linha muito interessante. Mais de 2,5 escanteios no primeiro tempo pro Botafogo, uma equipe também que os primeiros 15, 20 minutos é de muita pressão, é de muita superioridade, tá? Em casa, amassa o adversário. Então, 3 escanteios pro Botafogo no primeiro tempo e também a vitória do Botafogo, são 2 entradas muito interessantes, que eu gosto. E Bragantino e São Paulo, aqui é over 1,5. Tá? Aqui não tem muito o que falar, não. Bragantino aqui com 26, tá jogando muita bola, e o São Paulo aqui que marca e sofre muitos gols, uma defesa muito frágil, muito ruim. Eu vejo tranquilamente o Bragantino conseguindo fazer o gol do São Paulo, mas acho que o São Paulo também pode achar um golzinho em cima do Bragantino. Pra mim é jogo de over 1,5, com cotação de 1,50, tá muito bom, e eu gosto desse ambas, vou te falar que eu gosto, tá? Eu gosto de uma moedinha nesse ambas aqui a 2,10, tá? Mas 1,5 pra mim tem muito valor. Apesar do Bragantino ser uma equipe mais under, principalmente antes da parada, a gente vê, olha, 1-0, 1-0, tá? 1-0 contra o Juventude, mas esse jogo de retorno agora contra o Corinthians 2-1 já mostrou um Bragantino ali um pouco mais ofensivo, que já deixa um pouco mais de espaço, e o São Paulo tem também essa característica, cara, de tomar e sofrer e marcar muitos gols, tá? Então, ó, 2-0, 3-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 1-1, então a gente vê essa característica, então over o meio que pra mim é muito interessante, beleza? É isso, turma, eu vou deixar um bilhetinho aí no final do vídeo pra gente forrar o bolso, tamo junto demais, espero muito que você deixe o gostei aí pra dar uma moral nesse retorno aí das análises. Até amanhã, um grande abraço, fui!